Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11, Nova Almeida atualizada. NA. Filipenses 2, de 5 a 11, Nova Almeida atualizada. Qual é o tema da mensagem? Pessoal que vai recortar o sermão, é bom acertar o tema, não é? O nome sobre todo nome. Repita comigo. O nome sobre todo o nome. Esse é o tema da mensagem. Filipenses 2, de 5 a 11. Diz assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Todos juntos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai. Senhor, abençoa-nos no pouco tempo que temos, mas na grande verdade que aqui será explanada. Eu creio no nome de Jesus, pois esse nome nos é dado com poder e com autoridade, para que seja a identidade de todos nós os cristãos. Obrigado, porque Jesus é o nome sobre todo nome. Oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Irmãos, que precioso é pensar no nome. Quando você quer pensar em alguém forte, você obviamente vai lembrar-se de um nome que representa força. Se eu disser aqui o nome Sansão, você vai lembrar logo dos músculos gigantescos, da força gigante, mas da medonha fraqueza de Sansão. Sansão é um nome que muitos poderiam colocar nos seus filhos, né? Se eu dissesse, por exemplo, um nome como Abraão, quem não quer chamar Abraão? Abraão, pai da fé. Agora, se eu disser, por exemplo, Judas, eu não conheço, talvez, uma mãe ou um pai que vão querer hoje batizar o seu filho de Judas, né? Muito difícil que se consiga conviver muito bem numa sociedade em que este nome está, de alguma forma, muito desgastado. O nome que era um dos nomes mais famosos e mais comuns no dia de Jesus, Judas. Era um nome aceitável, amplamente usado, na verdade significa louvor, mas hoje desgastado, porque um homem usou este nome e o desgastou de uma forma medonha. Se você quer usar um nome bonito para seu filho, bote Carlos Elias, né? Bote Angélica, hein? Quem vai dizer que não? Angelical, né? Quando pensamos nas pessoas e as identificamos, obviamente que o seu nome corresponde. Filipe, né? O que tem a ver Filipe, né? Amizade com hipós, amizade com cavalos, né? Hipódromo, Filipós, né? Mas é Filipe, é o nome, né? Você tem outros nomes como Theo, né? Ele fala Teófilo, né? Amigo de Deus, Teófilos, amigo de Deus. Quando ouço falar no nome de Jesus, e quero pregar apenas para lembrar aos irmãos que quando você sair daqui, você faz parte da igreja de Jesus e você é um discípulo de Jesus, porque o nome mais importante do tema não é o verbo é a consequência, mas o substantivo, o nome próprio é a causa. Qual é o nome do tema de missões? Qual é o nome? O nome. Mais alto, o nome. É esse o nome que eu quero falar aqui. Primeiro eu queria lembrar você como é grande o nome de Jesus. Agradeça a Deus pela grandeza e pelo tamanho do nome de Jesus, e porque este nome para nós, igreja, é extremamente importante na proclamação do Evangelho. Por isso ele é o primeiro nome e o único nome na mensagem. Jesus transforma. Na história, irmãos, para ter um nome grande, você pode alcançar isso por 3 caminhos. Na história, para ter um nome famoso, você usa 3 caminhos. Por herança, você vai dizer assim, meu sobrenome é Gates, Bill Gates. Pronto, famoso, né? É famoso, ganhou muita herança, se é que o pai deixou lá alguma coisa, disse ele que não vai deixar nada para os herdeiros, né? Bom, isso é problema deles lá. Quando nós pensamos na história, para se ter um nome grande, muitas vezes aquele nome e aquela família tinha um nome grande, porque tinha uma grande o quê? Herança. Uma outra maneira de receber um nome grande, ou ser conhecido como uma pessoa grande, é por doação. Alguém lhe doa, não somente o nome, mas os bens que você recebe.
Outra maneira também é conquistar. O grande conquistador, o grande general de grandes batalhas, tinha no seu nome a expressão grande. Quem era mesmo? Alexandre o Grande. Por quê? Era um grande o quê? Conquistador. Ou você tem um nome grande por herança, por doação, ou por conquista. Abra Hebreus capítulo 1, versículo 4 e veja como Jesus Cristo tem o maior nome da história e como Jesus é de fato o nome sobre todo nome. Porque Deus deu a Jesus esse nome por herança. Um nome muito maior do que todos os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4, eu peço ao pessoal que me acompanhe na NAA, Nova Almeida atualizada. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto, diz o texto, está lá na tela comigo, sim ou não? Quanto herdou mais excelente nome que eles. O Senhor Jesus, irmãos, tem recebido do Pai uma herança, e essa herança é o seu nome. Uma segunda característica especial de recebermos um nome grande é quando nós somos doados ou recebemos a doação deste nome, ou por adoção alguém nos dá o seu nome. Veja Filipenses 2:9, você pode conferir o texto, nós acabamos de ler o texto, Filipenses 2:9, dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu, veja o texto, e lhe deu o nome acima de todos os nomes. O nosso Deus entrega a seu Filho Jesus um nome. Quando Maria não sabia como chamá-lo, como as pessoas não sabiam narrar a sua história, ele disse a Maria e a José, ele se chamará Jesus, por um motivo, Jesus, e foi Deus que deu esse nome, porque ele o quê? Salvará o seu povo dos seus pecados. A terceira percepção que eu tenho, irmãos, de que esse nome é poderoso e precioso para nós, é porque Jesus Cristo conquistou o nome que tem. Ele levanta esse nome com poder e dá a esse nome a autoridade que tem, porque ele, como conquistador, construiu e conquistou, na autoridade de Deus o Pai, um nome de vitória. Colossenses 2,15 está na tela, Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu louvo o nosso Deus e louvo muito o nome do Senhor, porque o nosso Deus tem conquistado para si um nome que está acima de todo nome, um nome que é sobre todo nome. Se nós já sabemos a grandeza do nome de Jesus, conquistado por Jesus, recebido em doação, o nome dado pelo Pai, e uma herança pelo qual o Senhor lhe deu um nome que está acima de todos, inclusive de todos os anjos principais das milícias do Senhor, eu pergunto, por que o Senhor Jesus tem esse nome? Porque há autoridade e há poder no nome de Jesus. Segundo ponto, e aqui eu termino o sermão, há autoridade e há poder no nome de Jesus. Mateus 28, coloca na tela para mim, querido, Mateus 28, versículo 18, Nova Almeida atualizada. Mateus 28, 18. Veja como o Senhor Jesus identifica a todos os discípulos de todos os tempos, de que seu nome, e ele tem todo o poder. Diz assim a Escritura Sagrada, palavra do Senhor, verso 18. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Veja, irmãos, apenas o verso 18 e o poder do que está no verso 18 e 19. Começa no 18 e vai até o 19. Jesus aproximou-se e disse: toda a autoridade me foi dada. Veja aonde, irmãos? Aonde? No céu. Os irmãos têm dimensão do poder e da autoridade que há no nome de Jesus? Os irmãos conseguem viver e pregar o evangelho onde o nome de Jesus pode ser pela igreja vivido e desfrutado com o poder e com a autoridade que ele tem? Irmãos, era quarta-feira, nós estávamos aqui num culto, celebrando um culto ao Senhor, e eu tinha que presidir uma sessão a respeito de movimentação de membros. Eu estava sentado ali, naquele lugar onde está o Paulo e a Lídia agora, bem ali onde vocês estão. E uma irmã chegou do lado e disse: pastor, estão precisando da sua ajuda lá embaixo. Eu digo: do que se trata? Ela disse: uma jovem, ao entrar, irmãos, quando ela pisou nas portas da igreja, adentrou depois do vidro azul ali, ela cai, irmãos, no tapete, endemoniada e possessa. Aquilo causou um pavor aos irmãos e vieram perguntar se eu podia descer. Eu falei: eu posso, só não pode ser agora. Já desceu o pastor estava conosco, o pastor Rogério, né? Desceu, a irmã Odete. Irmãos, foi esses irmãos descerem.
e mencionarem um nome, o nome de Jesus, e aquele espírito deixou aquela moça, e ela entrou lúcida e limpa, foi ao banheiro, usou tudo, falou com todos, deixou seu nome, telefone e endereço, oraram por ela, e ela foi embora, sem saber o que tinha lhe acontecido. Os irmãos creem no poder do nome de Jesus? E ela entra em nossa igreja, cai naquele estado de miséria, mas pelo nome de Jesus ela se levanta e sai daqui, porque aqui aquele espírito não pode passear entre nós. Não entrevistamos o diabo aqui, não queremos ouvir o que ele tem a dizer, não queremos a sua conversa, porque é mentiroso desde o princípio. Mas clamando o nome de Jesus, uma pessoa se levanta e pode andar. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse isso àqueles que creem no seu nome. Marcos 16, me acompanhe, Marcos 16, a partir do verso 17. E eles acrescenta dizendo, e estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem a mão sobre os enfermos, ficarão curados. Mas ele diz, em meu nome expulsarão os demônios. Por que Jesus Cristo disse em meu nome? Porque ele nos autorizou a usar o seu nome, a clamar pelo seu nome, a buscar uma autoridade que nós não temos. Não pense você que nós não temos. A autoridade sobre nós é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em meu nome. Alguém vai objetar e vai dizer, mas o nome de Jesus só pertenceu à igreja primitiva e aos primeiros santos do Evangelho. Não, irmãos, este nome está sobre a igreja hoje, aqui e agora, porque continua valendo o poder que há no nome de Jesus. Ele continua tendo todo o poder e toda a autoridade. O nome de Jesus é uma possessão da igreja, o nome de Jesus é uma posse da igreja e deve ser usado com autoridade e com poder, deve ser declarado e invocado com poder e autoridade por todos aqueles que são cristãos. Atos capítulo 3, versículo 6. Atos 3, 6. Pedro e João estão entrando no templo, um paralítico pede socorro e pede uma esmola pelo amor de Deus. Eles dizem para aquele moço, não temos prata, Atos 3,6, não temos ouro, mas o que tenho, isso te dou. Leiam comigo, irmãos. Em nome de Jesus, o Nazareno. Vamos ler juntos, mais uma vez em nome. Vamos juntos? Em nome de Jesus. Quantos pais, mães, líderes, cristãos, não têm sequer a ousadia de na sua casa clamar o nome de Jesus? Estão em desespero, estão em lutas, estão com filhos arruinados, a galera está indo para o Rock in Rio, caindo endemoniado, dormindo bêbado na calçada, mas o pai, a mãe, a igreja, os nossos líderes, não têm a ousadia de pedir, em nome de Jesus, meu filho, em nome de Jesus, minha filha, e mesmo que ele não esteja presente, pelo poder que há no nome de Jesus, diga, o Senhor levanta você. Quantas vezes temos visto nossos irmãos e irmãs sucumbirem, porque não tem a ousadia de com seu joelho no chão, com sua fé em Jesus, crer que não é uma crendice ou uma superstição, é uma autoridade confiada à igreja e delegada aos cristãos. Foi-me dado todo poder e autoridade, por isso vão e façam o quê? Discípulos, essa autoridade é delegada a nós. Essa missão confiada à igreja, levante-se igreja e ande em nome de Jesus. A resposta do apóstolo Pedro é contundente quando os judeus perguntaram como este homem se levantou, como este homem ficou curado, como pode este paralítico de nascença estar levantando e andando e dançando por aí, falando que está curado. Perguntaram a Pedro, como pode? Atos 3, 11 e 12, Pedro vai responder no verso 16, 3,16, Atos 3,16, pela fé. Pedro disse, em nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu este homem que vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. Quantos creem neste milagre? Digo, eu creio. Então aprenda a viver pela fé. Sabe, irmãos, a coisa que eu mais aprendi sobre o Evangelho do Senhor Jesus, sabe o que mais tenho entendido no Evangelho de Jesus? É que a coisa mais natural, mais simples e com maior significado do Evangelho, é que o Evangelho, por mais natural que seja, a coisa mais natural que ele tem, é que ele é tremendamente sobrenatural.
A coisa mais simples e natural do Evangelho é que ele é totalmente sobrenatural. Os cegos veem, os paralíticos andam, as sepulturas são esvaziadas, porque o nosso Deus tem o poder de uma mão mirrada fazer estender, e Ele o fez para demonstrar a todos nós, Igreja de Cristo, o seu poder e a sua autoridade, dizendo a Lázaro morto: Lázaro, sai para fora. A autoridade que há no nome de Jesus tem sido dada à igreja. A autoridade que há no nome de Jesus é para a salvação da igreja. Atos 4:12. E em nenhum outro nome há salvação, pelo qual também devamos ser salvos. Pois nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É Jesus ou nada. Em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Em nenhum outro nome há salvação. Mateus 1:21. Por que clamamos nessa noite e pregamos o nome de Jesus? Mateus 1:21. Ele porás o nome de Jesus. Mateus 1:21. Ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando alguém vem pregar o universalismo para mim, dizendo que todo mundo vai se salvar, e que esse sujeito que está no pecado aí, está com a salvação garantida, porque Deus amou, e vai levá-lo, pecador miserável aí como ele é, eu falei: você não leu a Bíblia, filho? No evangelho que eu leio e prego, ele salvará ele salvará o que, irmãos? O seu povo. Vós sois a geração eleita, a nação, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo escolhido. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem aqui é povo do Senhor, diga: eu sou. Foi por você que Jesus morreu. Você já passou pelas portas do arrependimento. Você já abandonou o seu pecado. E de maneira nenhuma ficará voltando a ele. Porque uma vez morto para o pecado, irmãos, está ressuscitado para Cristo. Amém? Atos 4:12. Em nenhum outro nome há salvação. Termino Atos 2:21. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que entrou aqui, meu filho, perdido, totalmente perdido em seus delitos e pecados. Eu quero terminar essa reflexão no tempo que me deram e que posso pregar o Evangelho aqui. 1 João, capítulo 2. 1 João 2:12. Filhinhos. 1 João 2:12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Feche os seus olhos, comece a orar. Eu quero contar uma história para você. E eu termino aqui. Um pai tem um único filho, sua esposa já morreu. Em algum momento chamam esse jovem para se alistar. Ele se alista no exército para lutar pelo seu país. Seu pai disse a ele que ele tinha o direito de não ir, pois era filho único. Mas o filho disse: pai, como viverei com boa consciência se todos os meus amigos, todos os jovens que conheço estão indo lutar para defender e trazer segurança para o nosso país? O pai entendeu o desejo dele de lutar e manter a liberdade do seu país e deixou que o filho fosse. E o pai era rico. O filho foi lutar na guerra e o pai decidiu então que, para esconder aquela tristeza pela ausência do filho e pela casa vazia, porque o único filho que ele tinha lutava na guerra, ele decidiu então investir em alguma coisa. Ele começou a comprar obras de arte, relíquias, colocar a sua fortuna em alguma coisa. Ele ficava ali os seus dias de solidão olhando obras caríssimas. Picasso, Matisse, Van Gogh, imagina quanto dinheiro deve ter um homem desse, né? Ele foi colocando aquilo na casa dele, arrumando, para poder encontrar algum sentido para a riqueza que tinha e alguma beleza na ausência do seu filho. A tristeza é que no meio daquela guerra o seu filho morreu. E o soldado que vai levar a notícia para o pai, é um soldado escalado para levar a notícia, era um dos soldados que foi um dos últimos a ver o seu rosto quando morreu na guerra. Aquele rapaz, sabendo que o pai daquele jovem era feito a arte, decidiu fazer um rabisco do que lembrava ser o rosto do filho. O rosto do filho.
ele pinta lá o rosto do filho com seu giz, com a sua cinza lá, coloca alguma cor, emoldura, e vai ao pai e diz: olha, eu estava lá no último suspiro do seu filho, e ele fez tudo e lutou por tudo que pudesse manter livre o nosso país. O pai chorou, abriu o quadro, agradeceu e disse: que quadro lindo, é o rosto do meu filho. O pai ficou muito doente depois daquela triste notícia e partiu deixando um testamento. O testamento, a história dizia que naquele momento do testamento haveria que se distribuir a riqueza, ou melhor dizendo, o material que ele comprou de artes, tudo num leilão. Ele combina com o leiloeiro que ele venderia tudo aquilo num leilão e estabeleceu preço por preço para cada oferta mínima de cada peça a ser colocada. Quando as pessoas souberam que todas aquelas obras iam estar sendo leiloadas, todos foram para o leilão. Milionários. Fizeram fila, chegaram lá e aguardaram o pregão. Cada um já sabia o que queria comprar. Havia até um combinado, né? Eu vou pagar pela peça tal, você me deixa levar a tal. E já se tinha uma ideia de quem ficaria com o quê. Mas ninguém imaginava que o leiloeiro ia começar a oferta pelo quadro mais simples. A foto do filho daquele homem rico. Botaram aquele quadro, irmãos, mal pintado. Imagina, assinado por um soldado. Eu imagino que o valor só para o pai, né? Mas botaram lá. E o leiloeiro perguntou: tanto, quem dá mais? Até que para se livrar do problema e imediatamente pular ao segundo nível do leilão, alguém disse: dou $10 aí. Leiloeiro, 1, 2, 3, está entregue ao cavaleiro. O leiloeiro entregou ao cavaleiro e disse: senhores, está terminado o leilão e vamos continuar embalando as outras peças. A multidão ficou furiosa. Vim de longe, vim de Londres, da França, da Inglaterra, atrás dessas obras, e você me diz que só vai vender o quadro do filho? Ele disse: não, é o contrário. Ao que fez o leilão, ele disse que quem levar o filho leva tudo. Porque o filho era o seu bem mais precioso. E quem desse valor ao seu filho, ficaria com todo o valor de seu pai. Entenderam? Quem amar o meu filho, quem der valor ao meu filho, quem resgatar o único valor que eu tinha, que era o meu filho, que fique com tudo que eu tenho. Já ouviu dizer que em João capítulo 3,35, João 3,35 diz assim: o pai ama o filho e pôs tudo em suas mãos. João 3,35. Está vendo lá, irmãos? O pai ama o filho e entregou o quê? Se você nessa noite abraçar um nome, o filho, todos os valores em bênçãos do Senhor, entenda o que eu estou dizendo, toda a riqueza espiritual do céu e de Deus virão a você, porque o filho traz consigo todas as bênçãos do Pai.